Oi, abelhinhas! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. Bem-vindos ao Abelha Verso. Feliz Natal, abelhinhas! Hoje nós trouxemos o resumo da 5ª temporada de Stranger Things. Essa temporada, ela possui ainda só 4 episódios, que foi o que lançaram até agora, e foi o que a gente trouxe para vocês. A dinâmica da série, ela correu bem diferente das outras, porque desde o começo teve muita ação, desde o primeiro episódio até o que lançou até agora. E a história começou no dia 12 de novembro de 1983, que foi 6 dias após o sumiço do Will, que mostrou lá na primeira temporada, no dia 6 de novembro. E mostrou um pouco dos horrores que o Will passou ali dentro, porque não tinha mostrado essa parte pra gente. Inclusive, mostrou que ele se encontrou com o Vecna, que fez ali uma certa ligação do Will com o mundo invertido, e falou que eles iam construir um mundo juntos. De volta aos dias atuais, mais especificamente 3 de novembro de 1987, mostra Holly, a irmã do Mike, vendo alguém suspeito e conversando. Alguém que ninguém vê e todo mundo acha normal para uma criança de 9 anos ter amigo imaginário. Agora, a família da Joyce mora com a família do Mike, o que o pai dele odeia claramente. O Hopper mora em um lugar afastado com a 11, porque eles estão sendo procurados e caçados porque ela tem poder e destruiu tudo na 4ª temporada lá do helicóptero. E mostra a 11 fazendo um treinamento com o Hopper para poder lutar com o Vecna quando der uma chance. E o exército, ele fechou todo o Hawkins e colocou eles em quarentena. Então, quem saiu, saiu no final da 4ª temporada. Quem não saiu, não vai sair mais. Porque, claro, gente, abrindo um portal enorme embaixo, todo mundo ia notar. Claro que eles falaram foi um terremoto, abriu uma cratera, mas o exército achou totalmente esquisito. Eles fecharam esse portal, né? Eles tomaram as providências de colocar um tampão nele, só que eles deixaram um pedacinho aberto para eles poderem investigar e entrar lá dentro. Os jovens continuam estudando. A Nancy, o Jonathan, a Robin e o Steve estão trabalhando na rádio. E quando acontece algo de importante, como o exército invadir o mundo invertido, eles comunicam através do rádio, usando enigmas, para poder comunicar com os jovens, com o Hopper e tudo. O Dustin, ele também tá estudando, mas ele tá passando por um momento difícil. Depois que o Ed morreu na 4ª temporada, ele não aceitou muito bem a forma como o Ed morreu, porque a cidade continua tratando ele como se fosse um monstro. Então o Dustin começou a se meter em confusão. Ele fica vestindo roupas do Hellfire e se comportando exatamente como o Ed se comportava e procurando briga com o grupinho do falecido Jason, né? O Murray tem um esquema de trazer coisas de fora do isolamento para dentro sem o exército perceber. E ele que fala para a galera do rádio que vai ter uma missão no exército para entrar no mundo invertido. E o Hopper, ele aproveita essas missões para ele se infiltrar no meio do exército e ir junto, para ele também poder procurar o Vecna lá dentro. A Robin, ela consegue avisar todo mundo, então eles vão fazer ali um plano de organização de como todo mundo vai se comportar na missão. A 11, ela quer muito ir, só que o Hopper não deixa porque ele quer proteger ela, porque ele sabe que é perigoso, né? O Will tá realmente sendo útil nessa temporada, e ele começa a ter aquelas sensações estranhas, ter visões de novo, igual ele tinha nos outros, mostrando a ligação dele com o mundo invertido. O Steve e o Jonathan ficam competindo o tempo todo pela Nancy. O Lucas tá bem legal nessa temporada. E o Mike também está sendo útil e cuidando da Holly, que é sua irmã. E no exército tem uma doutora que chama Doutora Kay, que é uma chata desnecessária, que ela não faz nada a série toda e só tá lá pra atrapalhar. É uma atriz muito boa, desperdiçada. Não sabemos se ainda vai ter alguma história melhor pra ela, mas até agora não teve nada. O Lucas também fica o tempo todo no hospital, colocando aquela musiquinha pra Max acordar.
e tentando conversar com ela para ver se ela volta, mas continua na mesma. A Holly, ela tá conversando com aquela pessoa estranha, né? E a professora dela vê ela conversando com nada, porque a professora não vê com quem ela tá falando. Eles só sabem que a Holly chama essa pessoa de senhor fulano, então eles chamam os pais dela lá para poder conversar e dizer que alguma coisa tá acontecendo errado. Mas, nesse momento, a parte mais importante que a gente achou foi a conversa que ela teve com o Mike, que foi uma conversa muito fofa. Foi ali mostrado realmente que o Mike tá mais junto com os irmãos dele. E ele fala que a Holly, ela tem coragem, ela tem força para poder resolver as coisas sozinhos e que ela não precisa de um senhor fulano ou de um amigo. Inclusive, ele dá uma bonequinha para ela, que seria a Holly, e ele fala que ela pode sozinha. Com a entrada do exército no mundo invertido, o pessoal faz a missão de sempre de mandar o Hopper lá dentro para investigar cada parte da cidade. E a tarefa do Dusty é conduzir uma antena que capta o sinal do Hopper no mundo invertido com o Steve. Porém, o Dusty não vai porque ele vai lá chorar no túmulo do Ed e acaba levando uma surra dos amigos do Jason. E sobra para o Steve e com o Jonathan conduzir a antena, sendo que o Jonathan não sabia conduzir muito bem e a única pessoa que sabia era o Will, e a Joyce, claro que não ia deixar o filho dela sair andando por aí depois de tudo que aconteceu com ele. Tudo dá errado, como de esperar, e o Hopper fica perdido lá dentro e eles perdem a comunicação com eles. Nisso, o exército, junto com o Hopper, começa a ser atacado pelos Demogorgon. E o Will começa a ter os tiririque dele. E também a Holly, ela é levada por um Demogorgon que aparece na casa dela para arrancar ela de lá. Eu gostei bastante que a Karen foi útil um pouquinho nessa temporada, porque ela protegeu a Holly do jeito que deu. Temos que dizer que o pai da Holly também tentou fazer alguma coisa, mas eles não conseguiam porque eles nem sabiam que bicho que era aquele. Aí os pais da Holly quase morrem e vão pro hospital. Nancy, o Mike e o Lucas vão pro hospital com eles. E a Nancy manda 11 pro mundo invertido atrás da Holly, porque quando o Demogorgon pega ela, deixa um portal aberto. Mas logo se fecha assim que a 11 passa. A 11 começa a procurar a Holly, mas quem ela encontra lá é o Hopper, que ficou preso lá e fica muito bravo pela 11 ter entrado lá sem ele deixar. Mas ela fala para ele que ela precisava ir atrás da Holly, que só ela ia conseguir, e o Hopper acaba entendendo. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E comente o que vocês estão achando. E também segue a gente no Instagram, que colocamos posts diversificados. O Jonathan e o Steve encontram o Dusty, mas estão sem sinal nenhum e não conseguem recuperar. O Lucas tem um momento super fofo com a Max, porque ele tá sendo o namorado do ano, e ele pede pra ela ajudar eles e pra ela acordar, porque eles não podiam sem ela e que ele tava esperando por ela lá, só pra ter um momento casal mesmo. A gente descobre que a Karen tá bem, só não pode falar, e eles tentam conversar com ela escrevendo pra ver se ela sabe com quem a Holly tava falando, que ligação pode ter com o mundo invertido. E eles descobrem, claro, que é o Vecna, que ele feliz de novo. Claro, ele foi que nem o lá, todo bonitinho, dizendo, eu sou seu amiguinho, eu vou te ajudar, igual ele fez com todas as crianças na outra temporada. O Will conversa com a Joyce e fala que tem uma ligação dele com o mundo invertido, e que ele tá vendo coisas de lá. Então, ele pensa que ele pode ver de novo se ele for para os mesmos lugares que ele tinha visto. Só que a Joyce não deixa, claro, porque ela é mãe dele. Então ele foge com a Robin. E o que ele vê é basicamente a visão do senhor fulano, que a gente já sabe que é o Vecna. E ele vê que ele tá tentando sequestrar um monte de criança, não era só a Holly. Enquanto isso, a 11 e o Hopper têm várias conversas, de pai e filho e tal, dando a entender que talvez ele morra, mas a gente não sabe. Ou pode ser ela também. E aí eles acabam encontrando um muro gigante que eles tentam abrir, mas não conseguem.
E é um muro vivo, né? Cheio daquelas coisas do mundo invertido. A doutora Kay, desnecessária, a única coisa que ela serve para fazer é ver que tem uma câmera lá que filmou a 11 e dizer pro exército, vão atrás dela. E claro que o exército vai. Eles acabam chegando no muro onde a 11 estava, e a 11 e o Hopper se escondem, mas eles têm agora um dispositivo que solta um barulho que deixa a 11 incapacitada de usar os poderes dela. Também podemos ver agora que a Holly está presa com Vecna numa ilusão que ele criou na cabeça dela, que é um lugar divertido para uma criança que tem tudo o que ela quer e tá segura, entre aspas. Enquanto isso, o povo no mundo normal ficam sabendo de todo esse negócio e do Vecna querer roubar criancinhas, e aí eles decidem fazer um plano para salvar essas criancinhas, colocando um rastreador no Demogorgon para saber para onde eles estão levando as crianças, não deixar eles sequestrar crianças e de quebra encontrar a Holly. O Hopper destrói o dispositivo e a 11 acaba com os soldados e ele captura um para fazer ele confessar onde que tá o laboratório, o que é aquilo, se eles sabem, por forma de tortura. Ou a 11 invadir a mente deles, que é o que acontece. No plano da galerinha da bagunça, eles precisam da Erika, a irmã do Lucas, que ainda não tinha feito participação nessa temporada, mas que é muito diva, porque a criança que o Will viu que o Vecna queria, o Derek, é o irmão mais novo da Tina, a melhor amiga da Erika, que é citada na temporada 3 e 4. Só que as duas brigaram e agora elas não são mais amigas. Mas o Mark e o Lucas conseguem convencer a Erika a ajudar ele. Principalmente pelo fato que a Erika ia levar uma torta com sonífero para a família da Tina. E para poder seguir o Demogorgon com o rastreador, eles vão usar a antena que eles usavam para captar o sinal do Hopper. Só que eles precisam de um carro mais veloz, porque o carro que eles tinham era meio lerdo, era uma van. Então, o Dustin decide colocar a antena no carro do Steve, o que deixa o Steve muito bravo. Inclusive, nessa temporada, o relacionamento do Dustin e do Steve tá meio chato. Os dois não param de brigar nem um minuto, e toda vez que eles estão juntos, fica essa química de briga que cá entre nós deu uma estragada, porque nas outras temporadas era mais legal. Mas é que o Dustin via o Steve como herói. Depois que ele conheceu o Ed, ele viu o Ed como herói. Como o Ed morreu, ele fica como se o Ed fosse o herói dele. E o Steve não. Enquanto isso, a 11 entra na cabeça do soldado, como esperado, e descobre onde fica o laboratório da doutora Kay e todo mundo, que é dentro do mundo invertido, e que ela tá prendendo alguém com magia de mente, que a 11 acredita ser o Vecna. Nós também acreditamos ser o Vecna, mas a gente fica meio confusa pelo fato dele poder usar o poder dele para capturar a Holly. Porque se eles conseguiam deixar a 11 incapacitada, por que eles não iam conseguir incapacitar o Vecna? Ou ter matado ele mesmo, né? O pessoal, eles começam a executar o plano para colocar o rastreador no Demogorgon e dá mais ou menos certo. Porque eles até conseguem dopar a família da Tina, prender lá todo mundo, inclusive o Derek. E a Nancy, o Jonathan, o Steve e o Dustin, eles conseguem seguir o Demogorgon. Só que, claro, o Demogorgon é ligado com todo mundo lá do mundo invertido, então ele tem certa inteligência. Quando ele vê que o Derek não tá lá, ele vai atrás do Derek. E como o Derek acordou no galpão, ele descobriu onde ele estava e, consequentemente, o Demogorgon também e foi lá catar ele. O Demogorgon chega, a Joyce, ela tenta manter o Demogorgon longe com o machado, que ela nem consegue relar nele, mas pelo menos ela tá tentando, já que ela é mãe, e o Steve atropela o Demogorgon. E acaba seguindo ele até o mundo invertido, onde ele corre com o carro brigando com o Dusty, totalmente inútil, e bate no mesmo muro que todo mundo encontrou. Enquanto isso, dentro da ilusão do Vecna, a Holly encontra a Max. E é claro que aí ela começa a ficar confusa, porque ela sabe que a Max está no hospital. E aí a Max começa a contar pra ela de como ela foi para lá, de como ela foi atraída pela mosca e quase escapou, mas não escapou, de que ela fugiu do Vecna e se enfiou naquela caverna lá.
que aparentemente ele não entra, não sabemos o motivo ainda. Então ela conta pra Holly que elas têm que sair de lá e que ela tem um plano. O Will, no momento que Demogorgon tava ali atrás do Derek, ele começa a ter os tiricuticos dele e vê que, na verdade, o Vecna já pegou outras crianças, que a Holly não foi a única. Enquanto isso, o Mike e o Lucas vão atrás dessas crianças e descobrem que o exército levou todo mundo para dentro de uma zona próxima ao portal. Eles decidem então montar um plano junto com o Derek, que é a criança que ele restou para eles, para salvar todas as outras crianças e levar para um lugar que não seja o exército, porque eles sabem que o exército não consegue nada. E tem uns túneis que passam assim por baixo da cidade, que é o que eles usavam para o Hopper poder se infiltrar no meio do exército, e eles decidem tirar as crianças por esses túneis. Esses túneis estavam aí desde aquela época da segunda temporada que os Democão foram cavando, foi aparecendo os túneis lá. Esses túneis estão desde essa época. E o exército não sabe, então eles usam isso. E o exército, ele levou todas as crianças da escola porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo. E o que o grupo descobre é que não é todas as crianças que o Vecna quer. Ele só fez contato com algumas e para todas elas era um tal de Senhor Fulano, que o Derek rapidamente consegue descobrir quem são as crianças para poder tirar elas de lá. O exército só tá seguindo as ordens da doutora Kay, que na verdade quer usar as crianças para atrair o Vecna, ou melhor, ela acha que é a 11 que tá fazendo isso, e ela quer atrair ela com as crianças. Então nem aí se ela matar, alguma coisa acontecer, ela só quer a 11. E tava dando tudo certo, eles começam a arrancar as crianças, só que aí um cano começa a vazar, porque eles estão tirando as crianças pelo banheiro, e uma criança X9 vê e conta pro exército que o pessoal tá fugindo por um buraco no banheiro. Enquanto isso, a 11 e o Hopper invadem a base que fica no mundo invertido para encontrar o Vecna, que é o que eles acham, mas na verdade nem é o Vecna que tá lá, é a 8. O que faz mais sentido do que tá o Vecna. E tem toda uma cena de despedida do Hopper, como se ele fosse morrer. Acredito eu que era para dar um mistério na série e a gente ficar triste. Mas foi totalmente desnecessária a cena, levando em consideração que 5 segundos depois, o Hopper abriu a porta e disse tipo, 11, vem. Nem fez sentido essa cena. Então, o Vecna sai pelo portal, destruindo a base do exército para catar as crianças, trazendo os Demogorgon, todo mundo. E é claro que ele rapidamente acaba com os militares e o Will começa a ter o ciricutico dele de novo. O Lucas, a Robin e o Mike estão tentando proteger as crianças. Mas claro que o Vecna consegue levar elas facilmente porque ele tem poderes, além dele ser forte, com o físico forte igual as criaturas do mundo invertido, ele tem poderes igual a 11, então ele leva rapidinho elas, e ele ainda manda os Demogorgon atacarem a Robin, que tá num lugar, o Lucas, que tá dentro dos túneis, e o Mike, que tá lá na base do exército. Ele também deixa claro pro Will que ele só foi atraído para ele e só escolheu ele como criança porque era uma criança frágil mentalmente. E que as crianças que ele escolheu também eram. Todas elas eram frágeis mentalmente e fisicamente, por isso que ele resolveu pegar elas. E o Will, nessa temporada, ele tá se descobrindo, então ele teve várias conversas com a Robin sobre isso. E a Robin fala pra ele que a resposta tá dentro dele. E o Mike também cogitou ao longo da temporada, como a gente disse, o Mike tá mais útil, ele cogitou que o Will podia ter poderes, porque já que ele é ligado com o mundo invertido, ele podia ser ligado com as criaturas de lá também e poder controlar elas. E é exatamente o que o Will faz. Ele consegue controlar os Demogorgons que iam atacar o pessoal. E é assim que termina a primeira parte da 5ª temporada, no meio dessa confusão toda e nada resolvido. Só deixando a gente ansioso para a próxima parte, que lança hoje, 25 de dezembro. Lembrando que ainda vai ter mais uma parte que vai ser apenas um episódio. Que lança 31 de dezembro,
E vai ser muito grande para estar no cinema, então vai durar mais de 2 horas. E também tá todo mundo esperando um final assim, bem grandioso, morte de um monte de gente, já que falaram que vai ter um final triste. Então a gente não tá esperando que tudo termine tão bem assim. Lembrando que na 4ª temporada falaram que ia terminar triste e o Ed morreu. Tenham um Feliz Natal, abelhinhas! E um Feliz Ano Novo também!